Olá a todas e todos, esperamos que vocês estejam bem, se cuidando e em casa. Nós somos bolsistas residentes do programa da CAPES, Residência Pedagógica, sob o projeto História da Unilab Campus Ceará. Nós vamos apresentar para vocês agora o resumo expandido com o tema Os impactos do ensino remoto na atuação da residência pedagógica no Liceu de Baturité, Domingos Sávio. O Programa de Residência Pedagógica, que surge a partir da Portaria CAPES número 38, tem a finalidade de ajudar na capacitação de futuros professores e professoras. Para isso, contando com a parceria entre instituições de ensino superior e redes públicas de ensino básico, com base nas leis 10.639/03 e 11.645/2008. A segunda edição do programa se iniciou em novembro de 2020, em meio à pandemia causada pelo Covid-19, que trouxe a necessidade de isolamento social e, consequentemente, o início do ensino remoto em todas as escolas do país. O subprojeto do curso de História da Unilab do Ceará conta com 16 residentes distribuídos em 2 escolas no maciço de Baturité, uma em Baturité e outra em Aracoiaba. O presente trabalho descreve a experiência dos residentes que atuam na escola Liceu de Baturité Domingos Sávio, especificamente das ações realizadas no mês de março de 2021, onde fica nítida a dificuldade dos alunos em acompanhar as aulas e participar das mesmas, em decorrência da falta de uma internet de qualidade e de ferramentas da comunicação que possibilitem essa participação dos alunos e, consequentemente, da interação com os residentes e com os professores da escola. Olá a todos e a todas. Eu sou Márcia, professora de História do Liceu de Baturité, professora preceptora bolsista do programa Residência Pedagógica na referida escola. E esse trabalho analisa as experiências vividas ao longo do módulo 1 do programa Residência Pedagógica, mais especificamente algumas ações desenvolvidas pelos residentes durante o mês de março, tendo em vista a aplicação da Lei 11.645/08 na escola. Então, parte-se da análise das frequências assinadas pelos alunos da escola diariamente via Google Forms, aqueles alunos que assistem às aulas via Google Meet, comparando com um breve relatório disponibilizado pela própria gestão escolar, que detalha as condições de acesso e interação dos estudantes durante a pandemia, durante o ensino remoto, porque esse acesso, essa interação dos estudantes não se dá apenas através do Meet, mas também por outras ferramentas, de outros modos também. Então, a gente, partindo dessa análise das frequências, do relatório disponibilizado pela escola e das nossas próprias observações, a gente busca refletir um pouco sobre como o ensino remoto, como a pandemia tem impactado, tem influenciado no desenvolvimento das ações da residência pedagógica. Entramos a nossa análise nas regências realizadas no mês de março. Foram 3 regências e o que a gente percebeu é que a adesão por parte das estudantes e dos estudantes ela é muito baixa, né? Não importa se é uma aula normal ou se é uma aula tipo evento, como por exemplo a que nós realizamos no Dia Internacional da Mulher ou no dia da abolição, da comemoração da abolição no estado do Ceará, né? Então, assim, assuntos feministas, assuntos de mulheres, história das mulheres, né, como surgiu a data, problematizamos os usos pelo comércio da data, né, e nós percebemos que não houve uma certa atração dos estudantes, eles não se sentiram estimulados pelo assunto, tanto a estar presente na aula quanto a interagir conosco, né. Isso também se repetiu no dia 25 de março, né, onde nós procuramos trabalhar questões mais regionais, né, não só do estado do Ceará, mas focamos bastante aqui na nossa vizinha Redenção e Acarape, né, mas mesmo assim não houve uma significativa interação com esses estudantes e essas estudantes, né. Então a gente percebe que
tanto não há adesão, que a gente não sabe se essa ausência de adesão é por falta de interesse, a gente sabe que há falta de interesse por estar ali naquele momento, mas também a gente sabe que há casos em que os alunos não têm como participar. É sabido que em Baturité ainda existem localidades onde não chega nenhuma cobertura de internet de nenhuma operadora. E também a questão da qualidade dos nossos aparelhos, isso é geral, não atinge não só aos estudantes, mas aos professores e a nós residentes, né? Que é a falta de equipamentos adequados. E a internet também. Mas a gente percebe que há mais coisa, há também um certo desinteresse, né? Quando a gente leva dinâmica, a gente tenta dialogar com eles, mas a gente não recebe esse retorno. Há uma certa participação, mas é uma participação muito específica, é sempre as mesmas pessoas, os mesmos alunos, as mesmas alunas que interagem, né? Então, o que isso significa pra gente, né? A gente não consegue avaliar como é que está a nossa metodologia, como é que está a nossa didática, se a nossa linguagem é adequada, né? Se o assunto que a gente tenta, que a gente pensa que é estimulante, que é interessante, que a gente leva de diferente, a gente não consegue saber onde é que está, não consegue avaliar e melhorar para que a questão da evasão ela seja um problema minimizado e sanado, né? Então a gente não consegue ter esse retorno, fazer essa análise satisfatória em torno de como é que está a nossa dinâmica, a nossa metodologia. Um outro ponto, né, que interfere também na nossa atuação enquanto residentes é com relação à forma que está sendo ministradas as aulas, né? Elas são condensadas em grupos, né? Então a professora Márcia, nossa preceptora, tem 8 turmas. Essas 8 turmas são realizadas em grupos, né? E elas ficam alocadas, agrupadas em 3 aulas, né? Então o que acontece? Para que todos cumpram a sua carga horária, a gente faz as regências em equipes. E então a nossa explanação, né, a nossa regência individual, ela acaba girando em torno de 15, no máximo 20 minutos, né? Então a gente não consegue experimentar como é que é esse ser docente de fato ali na sala de aula, no chão da escola. Chegamos ao final do trabalho e queremos enfatizar algumas questões. A primeira é a nossa insatisfação com essa prática de ensino remoto e com a falta de retorno das atividades. Outra questão é a nossa frustração, digamos até coletiva, da falta de contato com os estudantes. A gente acredita que o que mais efetiva a educação, o conhecimento, é os laços entre professor e aluno. Então, é muito difícil aplicar as leis que regem a residência pedagógica nesse contexto, nesse método de ensino. Nós aqui, da tela do computador, vendo fotos congeladas, microfones desligados, a falta de interação, de internet, de aparelhos tecnológicos melhores. Então, são insatisfações, são frustrações, são dificuldades. E é muito difícil realizar finalmente o nosso tão esperado trabalho de estágio, nossa prática teórica e prática, nesse contexto de ensino remoto, de ensino à distância. Então, nós também queremos agradecer à residência pedagógica, ao programa da CAPES, à coordenadora geral da residência, a Elisângela André, nosso professor coordenador do subprojeto História, professor Roberto Kennedy, e ao Colégio Liceu de Baturité Domingos Sávio por ter cedido o seu espaço virtual. Esperamos um dia poder conhecer a escola, poder andar pelos corredores da escola. Muito obrigada pela atenção.